Eu moro em uma cidade pequena no Alabama, do tipo de cidade onde todo mundo está no jogo de futebol americano do ensino médio na sexta à noite. É uma cidade pequena legal, mas não há muito o que fazer para se divertir. O Walmart mais próximo fica em outra cidade, e a escola mal se qualifica. Naturalmente, cabe a você criar sua própria diversão. Agora, normalmente eu iria ao parque e simplesmente ficaria por lá, alimentando os patos e as tartarugas. Mas na semana passada, eu decidi fazer algo um pouco fora da minha zona de conforto. Eu deveria ter pensado melhor. Eu estava ficando na casa da minha amiga, vamos chamá-la de Stacy, e ela decidiu que seria um plano divertido ir até o cemitério local por volta da meia-noite e ver o que acontecia. Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu vi muitos filmes de terror, e eu sei como isso termina. Além disso, eu simplesmente acho que é uma falta de respeito com os mortos. De qualquer forma, depois de 1 hora ou mais de Stacy implorando e me chamando de medrosa inúmeras vezes, eu cedo e digo que podemos ir. Por volta das 23 horas, Stacy começa a preparar tudo. Ela está certificando-se de que temos lanternas e pilhas, e de que há bastante gasolina no carro dela. Saímos por volta das 23h30 e estou muito nervosa. Como uma pessoa altamente ansiosa em situações normais, meu nível de ansiedade está além do limite. Mas, não querendo ser chamada de medrosa de novo, eu não digo nada. Chegamos ao cemitério por volta das 23h50 e Stacy estaciona o carro um pouco distante para que não chamem a polícia para nós. O Alabama leva a sério a questão de não se meter em cemitérios, especialmente à noite. Começamos a andar. E nesse ponto, estou realmente desejando não ter concordado com isso. Stacy começa a me contar todo tipo de história sobre esse lugar, e estou rapidamente perdendo a coragem de estar aqui. Ela me conta sobre um certo túmulo ao lado de uma área cercada, que supostamente tem uma bruxa enterrada lá. Eu decido que tenho certeza de que ela está apenas tentando me assustar. A clássica Stacy. Finalmente chegamos ao cemitério depois de andar o que parece uma eternidade. E de repente, sinto uma onda repentina de pavor. É como se toda a esperança que eu tinha tivesse simplesmente desaparecido. É quando eu sei que cometi um erro horrível. Eu digo a Stacy que mudei de ideia e que não quero fazer isso. Ela obviamente está irritada e diz que usou a gasolina dela para chegar aqui e se recusa a ir embora imediatamente porque eu sou uma bebê. Nesse ponto, minha ansiedade está além do limite e eu quero chorar. Não querendo ficar muito para trás e ficar sozinha, eu fico perto da Stacy. Ela está decidida a encontrar o túmulo que supostamente pertence à bruxa. Andamos por aí até que ela encontra um túmulo de bruxa. Stacy está convencida de que encontrou. Esse túmulo está emanando energia perturbadora. Eu pergunto de novo se podemos ir embora. Desta vez é óbvio que estou prestes a chorar. Stacy concorda. Estou tão feliz nesse momento. Viramos para voltar pelo caminho que viemos, que fica entre uma árvore de carvalho gigante e uma cerca que leva a outra parte do cemitério. Por causa da árvore, este é o ponto mais escuro do cemitério. Ao nos aproximarmos da árvore, notamos a escuridão se aproximando de nós. Na escuridão, vemos o que parece ser a sombra de um homem, e ele está caminhando em nossa direção. A cada passo que ele dá, a escuridão se aproxima mais. Isso se mostra demais para mim. Eu grito e corro na direção oposta com Stacy logo atrás. Corremos até chegarmos ao carro da Stacy. Sem olhar para trás, chegamos na casa da Stacy. E claro, não conseguimos dormir. Ficamos acordadas a noite toda assistindo a vídeos engraçados para tentar esquecer o que aconteceu. Não falamos sobre isso desde então. Algumas noites depois disso, eu estava olhando para fora para ver se minha mãe tinha chegado em casa com o jantar. Embora eu não tenha visto minha mãe, do outro lado do meu quintal, ao lado de uma árvore,
Vi a sombra de um homem cercada por escuridão. Eu ignorei. Na noite seguinte, eu levei meu cachorro para fazer xixi. Eu vi de novo, só que mais perto. Eu corri para dentro. Eu não tinha olhado para fora por algumas noites até hoje à noite. Está bem do lado da minha janela, ao lado de uma árvore. A escuridão está se aproximando. Estou extremamente assustada. Há alguns anos, estava visitando minha amiga Sarah. Ela morava a cerca de 10 minutos de um cemitério gigantesco. Ela sempre se interessou muito pelo paranormal, assim como eu, mas nunca tinha acontecido nada concreto comigo, até aquela noite. Era por volta de 1 da manhã. E decidimos entrar no meu carro e dirigir até o cemitério, para dar uma volta e ver se encontrávamos algo assustador. O cemitério é fechado com portão, daqueles em que você não pode entrar à noite. Mas sejamos honestos, quem realmente respeita essas regras? Nós pulamos a cerca e começamos a andar por aí assim que nos orientamos. Mencionei que o lugar era enorme, mas não consigo deixar claro o suficiente que este era o maior cemitério que conheço. Não estava escuro o suficiente para que você não pudesse ver nada. O luar e a poluição luminosa da cidade próxima o deixaram claro o suficiente para que pudéssemos ver para onde íamos. E conhecíamos bem o lugar, já que não era nossa primeira visita. Assim que subimos uma colina e chegamos a uma das estradas que passavam pelo local, começamos a descer e imediatamente começamos a ouvir esses uivos e gritos estranhos bem de perto. É muito perturbador e realmente assustador ouvir quase ao seu lado. Sarah não estava familiarizada com esses ruídos, mas eu expliquei a ela que as raposas devem estar caçando, ou é época de acasalamento, ou alguma outra conclusão lógica. Continuamos andando por essa estrada, ouvindo-as chorar ocasionalmente. Neste ponto, até eu estava um pouco nervoso com isso. Eu tinha uma pequena faca de bolso que costumo carregar para proteção, e eu estava segurando aquela coisa no meu bolso. Eu disse a ela que, se por algum motivo eu dissesse a ela para correr, ela precisava correr para a cerca do outro lado do cemitério e pulá-la, caso um dos animais estivesse raivoso e decidisse atacar. Eu só estava pensando nisso porque o comportamento das raposas era estranho. Nós não estávamos exatamente sendo silenciosos, e as raposas são bastante tímidas, então era estranho para mim que elas não estivessem fugindo imediatamente assim que nos ouviram. Era apenas uma precaução caso algo acontecesse. Imediatamente depois que eu disse isso a ela, vejo algo se mover pelo canto do meu olho. Como referência, havia uma colina íngreme à nossa esquerda, pontilhada de lápides, e eu vi algo correr entre elas. Eu disse a ela para parar de se mover para que eu pudesse observar e escutar. Então acontece de novo. Acontece que era um gato vira-lata. Nada com que se preocupar, mas achei estranho que ele se aproximasse de nós tão rapidamente sem hesitação. Ele simplesmente caminhou e se jogou na nossa frente, exigindo carinho e atenção que Sarah forneceu. Tão legal quanto esse gato era, eu queria continuar explorando. Então eu disse a ela que deveríamos continuar andando, e nós fizemos. Mas aquele gato continuou nos seguindo. Sem mal nenhum, eu imaginei. Então deixamos. Agora, há uma parte do cemitério que são apenas mausoléus. Ficava no topo daquela colina que acabei de mencionar. Assim que chegamos lá, o gato correu até a pesada porta de ferro de um deles e começou a arranhá-la, emitindo um som inacreditável. Imagine o miado de um gato mais distorcido e robótico.
Sarah, sendo inclinada ao paranormal, insistiu que algo estava acontecendo. Mas eu ignorei, pensando que gatos são apenas esquisitos. Até agora, tudo bem, pensei. Eu não tinha nenhum sentimento estranho e estava apenas me divertindo andando por este cemitério no meio da noite. Agora, a outra parte do cemitério bem perto, logo do outro lado da colina, que há mais desses mausoléus. E nós queríamos ir para lá. Então nós fomos com o gato seguindo de perto. Assim que chegamos lá, o gato se empoleirou na base de uma grande lápide em forma de cruz e começou a miar novamente. O ar ficou notavelmente mais frio em uma área específica, algo que nunca tinha experimentado antes. Sarah decidiu que era uma boa hora para começar a fazer perguntas em voz alta. Não obtivemos muita resposta e estávamos prestes a desistir quando a merda começou a atingir o ventilador rapidamente. Ouvimos o que parecia ser os passos de uma criança na estrada pavimentada abaixo. A cerca de 6 metros de distância descendo a colina. Nós dois olhamos um para o outro e perguntamos se o outro tinha ouvido, e claro que ambos ouvimos. Foi aí que notei algo estranho. A área ao nosso redor estava completamente escura. Achei isso estranho, porque deveríamos ter uma visão clara do céu noturno daqui. Eu já estive naquele local exato a noite antes, e me lembro de poder ver o luar e algumas estrelas. Mas agora não havia nada. Ficamos lá em silêncio, tentando ouvir mais ruídos estranhos. Depois de alguns minutos, ouvi um dos ruídos mais horríveis que já ouvi na minha vida. A cerca de 15 metros de distância, descendo a colina e atravessando a estrada, ouvi algo pequeno gritar e ser rasgado em pedaços. Como se um lobo ou uma raposa tivesse pegado um coelho e simplesmente o tivesse rasgado em pedaços na hora. Não era algo que eu queria ouvir. E a atmosfera mudou. Tornou-se opressivo e o ar estava denso. Tirei minha faca e assumi uma posição. Parece estúpido, mas eu era muito protetor da minha amiga e naquele momento eu estava totalmente bem em ficar para lutar ou distrair seja lá o que fosse, se isso significasse que ela poderia escapar com segurança. Depois dessa provação, ficou quieto novamente. Mas apenas por um momento. Começamos a ouvir mais ruídos. O que parecia um javali bufando agressivamente, bem na passarela que levava para a estrada abaixo. Então essa coisa estava bem na nossa frente basicamente, mas não conseguíamos ver absolutamente nada. Isso me preocupava, pois aqui no centro de Nova York, nós realmente não temos javalis. Nunca ouvi falar deles por perto, especialmente tão perto da cidade. Ele continuou fazendo aquele barulho, e juro que ouvi cascos no asfalto abaixo. A parte mais estranha era que eles pareciam totalmente desconectados. O que quero dizer com isso é que eu o ouvi à minha esquerda, e então eu o ouviria à minha direita, quase como se estivesse pulando ou se teleportando entre os lugares sem realmente tocar o chão entre eles. Os sons estavam se aproximando. E eu estava pronto para lutar contra seja lá o que fosse essa coisa. Adrenalina bombeava em mim, e tudo o que eu conseguia pensar era como eu ia lidar com essa coisa e dar tempo suficiente para Sarah escapar. Chegou ao ponto em que seja lá o que fosse essa coisa, estava ficando louca. Havia um barulho constante na beira da colina, e estava se aproximando rapidamente. Foi aí que eu senti isso. Começou como uma queimadura no meio do meu peito, e então meu corpo me disse para ir embora. Não era medo, não era perigo. Uma voz na minha cabeça literalmente disse: precisamos recuar e ir embora agora. Eu me virei para olhar para ela,
e disse exatamente isso. Precisamos ir embora. Recuamos lentamente, de olho na colina, e começamos a nos retirar para a cerca onde sairíamos. Era uma caminhada de cerca de 15 minutos até aquela parte da cerca, e o tempo todo continuamos ouvindo batidas atrás de nós ocasionalmente. Como se estivesse nos seguindo. Nós dois também sentimos uma sensação muito quente nas costas, como se uma mão estivesse nos empurrando para ir embora. O gato tinha nos seguido o tempo todo, e estava até um pouco à nossa frente, como se estivesse nos guiando para a nossa saída. Assim que chegamos lá, pulamos a cerca e nos sentimos seguros. Agora, a parte mais estranha é que a cerca tinha espaço mais do que suficiente entre as barras para o gato simplesmente atravessá-las. Mas assim que estávamos do outro lado, ele miou e voltou para o cemitério, desaparecendo na escuridão. Voltamos para o carro e saímos correndo dali. Eu penso sobre essa história com frequência, mas aquele gato ainda é a parte mais estranha. Será que ele estava certificando-se de que estávamos seguros, guiando-nos para a saída? Porque ele não foi embora conosco? Ele parou bem na cerca, não quis atravessá-la para se juntar a nós do outro lado. Eu não sei, mas o que eu sei é que foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Então, ano passado, eu e uma boa amiga fizemos uma viagem de carro assombrada pelo meio oeste. Uma de nossas paradas foi em um lugar que eu ouço falar desde criança, o cemitério Dartford. Era à noite, no dia 4 de julho, e um show de fogos de artifício tinha acabado de terminar, deixando o ar com cheiro de enxofre. Estacionamos embaixo de um poste de luz um pouco mais abaixo da estrada do cemitério para montar nossos equipamentos: câmera, gravador de voz e outras coisas. Começamos do lado do cemitério que é conhecido por ter mais atividade. Depois de alguns minutos sem atividade, começamos a ouvir passos. E vemos a figura de uma pessoa caminhando em nossa direção na escuridão total. Vários momentos se passaram até cruzarmos com essa pessoa, mas tanto eu quanto minha amiga queríamos continuar passando. Ao nos aproximarmos da figura, ela disse: "O que vocês estão fazendo aqui?" Minha amiga disse: "Nada, o que você está fazendo aqui?" Sem resposta. Até hoje nenhuma de nós consegue concordar com a idade ou mesmo o sexo dessa pessoa. Eu achei que era um homem mais jovem, mas minha amiga viu e ouviu uma mulher idosa. Nada além da voz dela aparece em nossa gravação. Em que ambas concordamos é que essa pessoa tinha membros anormalmente longos e brancos. Continuamos andando, e a pessoa desapareceu de vista quando nos viramos para olhar. Demos continuidade à nossa investigação com a presença dessa pessoa em mente, mas não à vista. Eventualmente, chegamos à lápide do chefe, onde deixei uma lembrança de respeito a ele. Quando olhamos para a GoPro, pouco depois desse momento, você pode ouvir uma voz masculina abafada e desencarnada dizer: "Corram." Como não ouvimos isso em tempo real, continuamos em direção ao centro do cemitério. Do nada, começo a ouvir passos do que pareciam ser uma dúzia ou mais pessoas à nossa frente. Quando perguntei à minha amiga se ela ouviu isso, ela disse que não ouviu nada. De repente, eu disse a ela que me senti muito cercada, e então tivemos que ir embora imediatamente. Voltamos para o caminho e corremos até a rua, onde finalmente senti que estávamos seguras. Mas não acabou aí. Enquanto voltávamos para o carro, vimos a mesma pessoa andando na beira da rua em nossa direção. Cruzamos a rua e evitamos contato visual o máximo possível. Quando estávamos logo além delas, nos viramos brevemente, e ela tinha o pescoço totalmente virado para trás, olhando para nós. Corremos para o carro, e o tempo todo eu estava segurando a GoPro para tentar filmar isso. Estranhamente, a pessoa não apareceu na gravação, mesmo estando debaixo de um poste de luz. Nunca vimos essa pessoa dar um passo sequer fora dos limites do cemitério. Completamente assustadas.
Dirigimos embora com uma sensação incômoda até cruzarmos a linha da cidade. Algo existe lá. Mesmo que aquela figura fosse uma pessoa real, eu sei que há muitas entidades ativas naquele cemitério.